Salve, rapaziada. Por que eu sempre olho pra ti quando começa? Não Eu sei. também faço isso. Tranquilo, começando mais um Brado. Braducast. É isso, obrigado. Vamos começar de jeito diferente hoje. Vamos fazer Aloha. Que aloha. É praiano. Por quê? A gente tá em janeiro. Nossa, não faz o menor sentido, mas tudo bem, vou deixar assim. Tranquilo, como é que tá? Tô bem, muito bem. Tranquilo? Tô de boa. Beleza. Antes de iniciar, recadinhos iniciais. É isso, apoia-se. Muito bem. Manda bala. Agora tu fala. Ah, tá bom. Apoia-se. Primeiro link na descrição pra você que quiser e puder nos dar um incentivo financeiro, coletivo, individual, voluntário, de coração. De coração. Pode nos doar entre R$ 1 até o que o seu coração mandar. A gente está aceitando doação. Lembrando que a gente tem a promessa, se alguém algum dia, em algum momento, doar R$ 50 mil, eu rapo a barba e o Carlão rapa o cabelo. Essa Isso é aí. a promessa. Isso aí. Se um dia acontecer isso, eu choro. Eu Fácil, choro. assim. Tu chora. Eu choro. Não tem jeito. Não, fácil. Siga no Instagram, @Braducast. TikTok, Braducast. Kawaii, Braducast. Twitter, Braducast. Spotify. Braducast. Segue. Faz o download do episódio. Isso aí. No YouTube, deixa o like, compartilhe e se inscreva. E Mas ative o mais o sininho. importante é compartilhar. O mais importante é E o compartilhar. sininho, é isso aí. Pra toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tá aqui presente. É isso. Tamo com quem aqui hoje, Carlão? Hoje estamos com uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito especial que a gente, conversando já antes, a gente viu que tem um assunto muito bom. Vai ter um assunto muito legal aí, esses minutos aí, que é o Francisco Reck. E aí, Francisco, como é Fala, que tu tá? Francisco. Se apresente aí, por favor. Bom, primeiramente saudar a todas as pessoas que estão acompanhando, né? Show. E dizer que é uma satisfação da gente estar aqui junto com vocês para contar um pouquinho da nossa história, sendo que inicialmente o convite foi para falar sobre o Esporte Clube Juventude, né? Sim. E a minha chegada ao Esporte Clube Juventude. Mas no fim, pelo que eu entendi aqui, O assunto vai. é assuntos gerais. Então, dentro daquilo que eu puder contribuir aí no programa de vocês, aí nós estamos aí, né? Perfeito. Essa camisa de juventude também bonita, né? Esse J aí. Então, essa camisa ela foi elaborada para o pessoal que trabalha no Juventude, né? Como dirigente. E é bom lembrar que A equipe. os dirigentes não são remunerados, né? No- E a camisa não é dada, Ah! é comprada, né? Boa. Mas é para quem, digamos assim, tem ou é funcionário mesmo do clube, que é assalariado no caso, né? E aquelas pessoas que trabalham voluntariamente, né? Que normalmente usam essa camisa. Além dessa, nós temos outras, né? Que foram feitas assim, que são camisas especiais, né? Do tipo assim, em 2020, né? O presidente, na época ainda já era o Walter, no caso, Walter. né? E ele pediu para ver da possibilidade de fazer uma reforma na Secretaria Administrativa. Sim. Aí diz assim, não, porque teve uma empresa aí que nos doou o piso, porcelanato, e aí diz, tá, mas e qual é a grana que precisa, né? Diz assim, vai ser, eu acho que uns 10, 15 mil, né? E aí eu já digo assim, não, presidente, isso aí tem que fazer um orçamento melhor, porque eu acabei de fazer um trabalho que o orçamento, meu no caso, né, particular, até posso dizer aqui no caso, né, eu fui com intimado pela prefeitura para fazer o passeio, né, Sim. e o orçamento era 25 mil, gastei 63, Uau. né, Mais do que 100% a mais, né? Porra. É, 100%. Tá louco. até quase 3 vezes, né, Quase o 3 valor, vezes né. o valor. E aí foi, na época, logo em seguida, naqueles dias, começou a apertar o início da pandemia. No início da pandemia. E aí, Isso aí era em março, mais ou menos. exatamente, né? E o marketing estava estudando de cara, começou a estudar uma camisa especial para ser, como não ia ter torcida, né? No estádio, tu imagina o estádio vazio e assim, porque com o público tu não vê, digamos assim, o estado da arquibancada, das próprias cadeiras. E aí foi pintado. O Jacone, por exemplo, todas as transmissões eram elogiadas
pela beleza, Pela né? Pelo beleza. estado Do Jacone. das arquibancadas, né? Da E estrutura esse em si. ano, o ano que passou, no caso aí o gramado, né? Que Pá. foi elogiado por demais, né? Demais. Mas foi feita uma camisa aí, foi lançada à venda, então, por R$ 1.000. E junto com, paralelamente a isso aí, mas isso no estádio. E aí nós pensamos para quem colaborasse para a reforma da Secretaria Administrativa, para quem doasse então R$ 1.000, a gente daria aquela camisa. Né? Então foi feita uma camisa especial. E para encurtar a história, nós acabamos investindo fora as doações, né? Fora as doações. Só porque tem muita permuta de material por uma placa de propaganda, por exemplo. E assim mesmo foi gasto R$ 130 mil. Né? E o custo deve ter dado em torno de 400 mil, digamos assim. Mas é aquelas permutas e tal que acabou facilitando. E hoje a Secretaria Administrativa do Juventude tem presença para vocês terem uma ideia, a secretaria ela tinha 7 pisos diferentes. 7. Aquilo parecia uma favela. Aquilo lá, a pessoa se perdia lá dentro. Se né? perdia. Então foi desmanchado, foi feito um salão livre e refeito tudo, no Com caso. piso. Né? Boa. Depois disso aí, eu fui convidado a participar na direção do conselho. No conselho. Eu digo assim, eu aceito desde que o objetivo seja fazer a reforma da sala do conselho. E aí de pronto a turma achou que até era outra coisa que o clube precisava. E aí surgiu de primeiro fazer então a secretaria, né? Então foi feita a secretaria, né? E o ano passado, agora em 2021, que foi feita então a reforma da sala do conselho, da sala de reuniões e a sala da presidência. Essa então já custou bem mais, né? Aí teve aqueles cartuchos que a gente tinha de troca, permuta e tal, diminuíram, né? E isso aí foi toda a direção do conselho que administrou. Né? Isso ultrapassou os 400, para ser mais preciso, 422 mil. 422 mil. Preciso mesmo. Preciso, pois é. O negócio que tu comentou ali, que eu lembrei na minha cabeça, eu quero só ter certeza. Na época que estourou a pandemia ali, que voltou o Brasileirão, né, que não tinha torcida, eu lembro de alguma coisa do Juventude ter aquela coisa de, não tinha torcida, mas pegaram, tipo, fotos de torcedores e colocaram na arquibancada, não aconteceu isso aí? Trabalho no marketing, sim. Trabalho no marketing. Sim. Foi feito para que dá a impressão, né, quando a televisão mostrava, por exemplo, que tivesse a torcida ali, no caso, né? Sim, e como é que foi a ideia do marketing? Tipo, como é que eles, nossa, eu tive uma ideia aqui, como é que funciona esse trabalho de pensamento do marketing? Às vezes tem muitas coisas às vezes, que são copiadas, né? Mas Sim. tem umas coisas que são originais, né? Vou citar um exemplo, a marca do Juventude, 1913. 1913. Essa, por exemplo, porque quando... Eu não sei se eu posso... Aqui nós estamos misturando muito, né? Sim. Mas é assim, ó. Entre outras coisas, né? Eu sempre, desde que saiu a modalidade de apostas da Caixa Econômica Federal, da Time Mania, eu sempre participei de perto, né? Para que o Juventude ficasse entre os mais apostados. Porque o retorno, né? É conforme o número de apostas, digamos assim, que é feito em nome do time do coração. Do time. Então, o Juventude, por exemplo, ele entrou no grupo 1, porque é dividido em 4 grupos. Tá? Então, ele entrou no grupo 1 pelo fato na época, o Juventude estar na Série A. Na Série A. E daí nós permanecemos entre os 20 durante 3 anos. Depois, porque era um sorteio semanal. Então, nos dava a oportunidade de a gente fazer tudo que era tipo de promoção para ficar entre os 20 mais apostados. Basta dizer que nós teve uma ocasião que nós fizemos um almoço lá no Santa Lúcia, no salão da igreja de Santa Lúcia, aonde foi a pessoa não pagava o almoço, mas tinha que comprar X apostas da Time Mania. Né? Então a gente se manteve entre os 20 durante 3 anos.
Depois a Caixa trocou para 3 sorteios semanais, que é terças, quintas e sábado. Daí a gente não conseguiu mais. Então, nosso objetivo era ficar, então, no mínimo entre os 40. Sim. Para que só vocês terem uma ideia, o grupo 1, que é do primeiro ao 20º, recebe 65% do bolo distribuído. 65%. 65%. O grupo 2, que é o depois do Juventude, permaneceu todos esses anos aí, sempre no grupo 2, é 25%. Nossa, que diferença de um A pouco. diferença é muito grande. Depois tem o grupo 3, então o grupo 2 vai do 21º ao 40º. Show. E o grupo 3 é do 40º ao 80º, 41º ao 80º, é 8%. 8%. E são os 80 clubes que estão no volante das apostas, né? Mas tem mais 19 clubes, né, que estão fora do volante, né? Para você dar como exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os 3 clubes que estão no volante é a dupla Grenal e o Juventude. Show. E quem está fora são mais 2 clubes, que é o Caxias e o Novo Hamburgo. Aí pergunta, mas por quê? Porque naquela época foi a classificação foi pelo ranking. Né? E aí entrou o Caxias e o Novo Hamburgo, que até hoje eles recebem, e é 2%. 2%? 2%. Então, quem do 41º ao 80º é 8%. E 2%... O resto. É isso Os outros 19%. Bom, e aí o meu contato, por exemplo, com as pessoas, e muitos que acompanham o esporte, né, vão lembrar, quando a Juventude começou aquela queda, no caso, da Série A para B, para C e tal, teve alguns desencontros, um desarranjo, né, na questão da administração do clube, né? Teve gente boa, no caso, que meio se afastou e tal, né? Então, teve uma crise interna, uma crise, querendo ou não, né? Bastante, né? Turbulência. Só que eu sempre fazia o contato, não importava quem, mas eu fazia o contato. E numa ocasião, que eu falei com o Oswaldo Pionero, hoje diretor, vice-presidente de futebol, daí ele me perguntou, mas olha, eu não estou mais entendendo o clube, porque eu não recebo boleto, eu nem sei se eu sou conselheiro, né? Eu disse, não, mas você continua sendo conselheiro, assim, e tal, né? E aí, de tarde, ele me ligou, né, para ver se eu conseguia reunir, ele me citou os nomes, né, e para ver se eu conseguia reunir essas pessoas numa reunião à tarde, no dia seguinte, né, que ele tinha uma ideia. Porque ele fazia parte da comissão da Festa da Uva. Ele e o Beto de Lázari, por exemplo, que é do Caxias, né, e aí a comissão da Festa da Uva resolveu oferecer à dupla Caju um jantar, 500 ingressos cada um, custo zero para os clubes. E quem vendesse ficava com dinheiro. Show. Só que o valor do ingresso era R$1.000. R$1.000. Aí teve a reunião e tal, né? E a partir dessa reunião, tanto o Oswaldo Pionero quanto o atual presidente, Walter Lazotto, acabou voltando para o clube. Né? Se voltaram, participaram e tal. E no ano seguinte, então, o Walter Lazotto passou a ser vice de marketing e fazia parte do grupo, então, Oswaldo Pionero, eu, o Raul Segala e o Ozelame, o atual presidente do conselho. Né? E ali que surgiu, aí, a partir desse grupo, né, a parte do marketing, que surgiu a ideia de formar a marca, criar a marca do Esporte Clube Juventude. Foi a partir dali. Então, o Juventude tem a marca dele, o retorno financeiro é muito mais, porque em outras ocasiões, o retorno era, digamos assim, o enxoval, né? Que é toda a roupa, no caso, que todas as categorias usam. Né? Então, é calção, é meia, camisetas e tal, de treino, abrigo e tal. Era, digamos assim, o que o clube ganhava por a empresa, no caso da confecção, ganhava, digamos assim,
eles podiam explorar a marca, né? Em troca eles davam um enxoval para o clube, né? Hoje é diferente, né? Então hoje o Juventude tem a marca dele, o retorno é muito maior, inclusive com o quiosque agora lá no Iguatemi, rendendo bastante. Nossa, muito. Inclusive agora vai ter a loja que até então era, digamos assim, explorada por terceiro, né? Agora vai ser do clube. Vai ser do clube do agora. clube. Nossa. Já inclusive está em reformas lá e tal. Ontem mesmo estava vendo lá, estão trabalhando já para logo o clube vai, que é a mesma no caso do Iguatemi, vai explorar, e também o que é vendido pelo site, pela no internet. caso, pela internet. Essa do Village, Iguatemi Village, tanto faz, é muito legal. Inclusive meu irmão já comprou uma lá, comprou uma do Juventude lá, ele pra esposa dele também, porque é muito mais fácil, tipo, tu tá no shopping, vou ver uma camisa do Ju do que ir até o estádio, né? Então é bem legal essa ideia aí mesmo. Essa é a questão do marketing também que pensou em colocar uma lá? Sim, foi através do marketing. Né? Que da hora. Foi porque inclusive até inclusive o ano passado eu fiquei um pouquinho distante até por causa da pandemia, né? E uma porque olha, o grupo que participou da reforma, não na reforma digamos assim, dos vestiários e tal, né? Porque hoje está sendo feito, né? Os vestiários vai ser uma grandiosidade que está sendo feito no vestiário do Juventude mesmo, né? Do visitante foi feito o ano passado. Então todo aquele acesso, o acesso diferente ao gramado, tudo foi, bonitão, feito, né? foi feito o ano passado. Né? Então, Sala de imprensa e tal. Né? Então, mas aquelas outras reformas que eu falei, que é a sala da presidência, de reuniões e do conselho, quem administrou foi a direção do conselho, que é composta pelo presidente, o Luiz Antônio Zelame, o vice é o João Carlos Pisamiglio, primeiro secretário é o Rafael, Rodrigo Segatti, tá. E o segundo secretário, que sou eu no caso. Né? Então, quem cuidava, digamos assim, mais das obras lá no local era o Pisamiglio, né? Que o pessoal identificar é o da eficiência, no caso, né? Importação e exportação. E a parte financeira, então, era eu que fazia. Tu que né? fazia. O contato, por exemplo, e o departamento financeiro do clube só emitia os boletos. Né? Eu fazia o contato com a pessoa dizia, olha, eu ajudo com tanto, né? Ou aqueles que não tinham cadastro eu fazia, né? Nome, CPF e tal, eu mandava o boleto e a pessoa contribuía com o valor, sendo que conforme o valor, então, ganhava uma camisa. Então, lá em 2020, ganhou uma camisa que foi especial, né, da reforma da secretaria e da própria visual no estádio em si. E o ano passado, então, foi dada uma camisa também especial para quem colaborasse nas reformas aí da sala do conselho. E desse ano, que camiseta que vai ser? Então, já estão pedindo, né? Já estão falando numa camisa que está sendo pensada, né? Por causa que tem alguma coisa a mais, por exemplo, teve reivindicações, por exemplo, nos banheiros femininos, e os masculinos também precisa, que é do lado das cadeiras, né? Que teve muita frequência agora nos últimos jogos, né? Muita criança, muita mulher, né? Então formou fila ali, né? Às vezes no intervalo formava fila e tal. Então precisava dar uma melhorada, ampliar e tal, né? Mas isso ainda está sendo pensado, no caso, para a gente levar adiante essa ideia também. Isso aí para esse ano, 2022. A ideia é para ser assim... Quanto antes. Quanto antes. Só que não vai dar para ser antes, porque agora esse ano aqui tem jogos com torcida, né? Então tem que ver, não dá para... especialmente o banheiro... Sim, não dá para interditar o banheiro durante um jogo, é por complicado, exemplo. Né? E eu já estava pensando, por exemplo, de repente, de fazer um de cada, por exemplo, que nem se for feito feminino primeiro, então podia se deslocar para os banheiros que foi agora, tem os banheiros, por exemplo, na sala do conselho, né, que não tinha, agora tem, são 2, né?
Daria para quebrar galho, mas é pouca coisa, né? Só que, claro, agora no Campeonato Gaúcho são jogos que não vai dar um público que nem deu, De Brasileirão, né? no fim do ano passado, né? Uhum. Mas isso aí é quem é da engenharia lá que vai pensar. cuidar, né? Depois de decidido isso aí, daí nós vamos buscar o marketing, o dinheiro por pegar a trás. grana. Um dinheiro. Quando que voltou a torcida para os estádios no ano passado, tu lembra? Foi ali por Eu não setembro? sou muito de guardar datas, né? Mas foi a partir do segundo turno, né? Se eu não estou enganado, né? Não, eu queria saber como é que foi a movimentação, tipo, quando vocês descobriram, tá, vai voltar aos estádios. A gente tem, como é que foi pro marketing ali cuidar disso? Não, foi determinado, por exemplo, nas cadeiras, por exemplo, tu ocupava uma cadeira e ficava 2 vagas. Duas vagas. vagas. É. Não era uma, era duas. 2. Eu usava uma, tinha uma faixa lá e liberava a outra. Uhum. Então, nas cadeiras, você pode controlar isso aí. Mas no resto do estádio, tu pode ver na própria TV, né? Não tem como. Não tem. É tipo da coisa. Claro, a gente tinha que seguir regras, né? Então, o próprio acesso, né? Era uma dificuldade, por exemplo, os portões fechavam, por exemplo, meia hora antes, né? E tu imagina aquela dificuldade. Às vezes tem a pessoa com eu mesmo, por exemplo, com o aplicativo, chegava no estádio e nunca conseguia abrir. Né? Mas eu ia com a carteirinha, né? No caso aí já, né? Mas aqueles que ia só com o celular, por exemplo, é um pepino, né? Daí ficava na fila aí, era um problema, né? Uhum. Mas esse ponto aí foi, digamos assim, mais ou menos tranquilo. Né? Depois, assim, quando começou a liberar mais e tal, né? Daí, a única coisa que eu notava, por exemplo, que eu sou um frequentador das cadeiras. Das cadeiras. E é o seguinte, era só alguém baixar a máscara, por exemplo, já chegava um fiscal e intimava o cara. É? Tinha esse... Tava rigoroso. Tem gente que não aceita, né? Acabava levantando e ia embora. Né? Caraca, sério? Que tem muitos que são radicais, né? Eles não aceitam. Extremistas, né? Então eu acho que eu acho que regras são regras, né? Regras é para serem cumpridas, né? Acho que se é o certo ou errado, bom, aí, né? Mas não adianta. Né? Tem que seguir as regras. Como, né? como diz, né? A lei, né? Não se discute, né? Se cumpre. Se cumpre. Se cumpre. Né? Pois é, exatamente isso aí. A lei se cumpre. E pegando assim, como é que tu chegou no Juventude? Porque antes tu falando que tu já tá no Juventude há mais de 60 anos, né? Há mais de 60 anos tá estampando no peito o símbolo da Juventude. É verdade. Eu sou caxiense, né? Sim. Nasci em Vila Oliva, sou de 1948. E eu estava dizendo, né, que quando eu nasci, Vila Oliva pertencia a São Francisco de Paula. E não a Caxias. Então, nasci em 48, em 51 foi anexado Vila Oliva, então passou a pertencer a Caxias. Caxias do Sul. No interior, na colônia, especialmente nós, o meu pai, era uma família bastante humilde. A gente não tinha rádio. Para escutar rádio, por exemplo, tinha que ir na casa do vizinho. Na casa do né? vizinho. Que aí tinha aquele moinho d'água e tal, que gerava e tal, fazia aquela energia. E na casa da minha avó, mas daí era mais longe, que era através da energia eólica. Na época, né? O catavento, que era conhecido, né? E carregava uma bateria e tal, né? Então era a maneira de... Bom, mas aí não tinha chance de acompanhar isso aí, né? Então, em 1964, a gente... Não, na verdade foi em 60. A gente saiu de lá, veio morar aqui na cidade. Aqui, inclusive, muito perto, aqui no Panassolo. Show. Aqui na rua João Mocelim. Pertinho da igreja lá das Carmelitas. Pertinho. Né? Depois surgiu a oportunidade, então, da gente ir trabalhar numa chácara, né? Que é uma colônia, no caso, ali onde é o Serrano hoje. Inclusive, é onde se formou o loteamento Serrano, que o antigo proprietário acabou vendendo, e na época, inclusive, com muita bronca, né? Porque era bacia de captação. Naquela época, lá estava começando a ser construída a barragem da Maestra. E, por exemplo, na época lá nós criávamos, por exemplo, nós tinha a granja de frango e suíno, né? E tudo caía dentro da água que ia parar né? Então, e aí se transformou em loteamento, complicou mais ainda. Né?
E a partir dali, então, né, 60, 61, por ali, que meu pai comprou o primeiro rádio, né, e que aí eu comecei a acompanhar o futebol. E eu tinha os parentes aqui na cidade, sobrenome Berti, né, e que eram juventudistas, todos juventudistas, e a gente saía de lá, a pé, do Serrano, hein? Vinha até o De Láser, pegava o ônibus para ir no jogo. Caraca. E o primeiro jogo que eu assisti foi com um time do Paraná que se chamava Pinheiro. Nem sei que seria hoje, se é o Atlético ou é o Paraná. Eles trocaram, fizeram uma fusão e tal, né? E, inclusive, foi um baile, né? Mas não desistiu. Foi ali. Um baile, E para mim, por exemplo, o famoso Esporte na Onda, né? Na Rádio Caxias, que realmente é um programa muito antiguíssimo, acho que é um dos mais antigos do Brasil, que mantém o nome, no caso. Então eu tinha que caprichar muito e tal, porque o meu pai, para me deixar ouvir o programa de esportes, né? Tinha que estar tudo certinho, né? Para poder acompanhar, né? Bem, ali depois, então, eu sempre foi aquela paixão única, no caso, né? Pelo Juventude. O meu segundo clube, digamos, que eu tinha simpatia, né? Que a gente escutava pela Rádio Tupi de São Paulo e tal, era o Santos. Por causa do Pelé. É óbvio, né? Por causa simplesmente do Pelé. Né? Até hoje. Eu, por exemplo, quando tenho chance de assistir ao Santos, eu assisto. Né? Porque é aquela história, acho que é como dizem, né? O cara troca de tudo e tal, né? Mas de time de futebol é difícil. O cara pode ter uma segunda, digamos, paixão, digamos assim, um segundo clube, como muitos aqui, né? São gremistas, colorados, e são Juventude, são Caxias e tal, né? E até uma ocasião o nosso ex-prefeito aqui, ex-governador Sartori, diz: duvido que tu seja só juventudista, tu deve ser gremista e tal, né? Eu então sou uma das exceções, né? Porque, claro, tem muitos juventudistas que são só juventude, puro sangue, como se diz. Sim. Né? Mas eu só mesmo sou do Juventude. E eu, em 1967, eu comecei... claro que eu, nessa altura, já era sócio, né? E na época, para se associar ao Juventude, tinha um escritório na Júlio de Castilhos. Ali na Júlio de Castilhos. Tem o edifício Osati ali e tal, eu não sei... tem a sapataria, acho que... Não sei se ainda tem a sapataria Estrela ali. Acho que tem, sim. Estrela, né? Tem a Lojas Colombo ali também. Sim. Colombo. Mas é do outro lado da loja, no caso, aonde que era o cara se associava, né? Então, era um orgulho, digamos assim, né? Tem a carteirinha e tal. E na época, então, a gente podia assistir o jogo do pavilhão, era um pavilhão de madeira, né? No caso ali. E que, por sinal, inclusive, quem atendia ali no acesso, né? É um que agora a sala da presidência levou o nome dele. Que é o Cassânego. Né? Cassânego. Não conheço. Agora me fugiu o primeiro nome dele. Mas foi homenageado, no caso, que ele trabalhou muitos anos também, voluntário, no caso. Né? E ficava todo... Só entrava com a carteirinha. Não tinha essa de chegar e dizer assim, eu sou amigo de fulano, que não tinha essa. Tinha só a carteirinha. E daí, em 1967, eu comecei a viajar, que foi a minha profissão, me aposentei como vendedor viajante, né? E a primeira cidade que eu estive, no caso, fora de Caxias, foi Erechim. Na época lá, estava sendo construído o Colosso da Lagoa. E era uma epidemia aquilo lá, né? O cara que não tinha nada para fazer, ele vendia os carnezinhos de sorteio e tal, né? Que era o que eles conseguiram fazer aquela Babilônia lá, né? Porque é um estádio enorme, né? É muito grande. Cabia toda a cidade. Na época, cabia toda a cidade dentro. Né? Louco. Imagina em 67, né? Hoje eles tinham uma cidade muito grande, né? Mas na época, né? Era muito estádio, né? Para eles lá, né? E eu, numa dessas que vinha pagar a mensalidade e tal, eu falei e estava lá o presidente, na época era o Djalma da Silva Losquiavo,
que o negócio dele era negócio de seguros, ele era corretor de seguros. Uhum. E daí eu falei para ele, olha, em Erechim estão fazendo o Colosso da Lagoa, lá um estádio e tal, na base do sorteio e tal, quem sabe que, né? Daí diz assim, podemos pensar e tal, né? E eu falei para eles lá, mas não houve interesse, né? Assim não demonstraram. Imagina um guri, na época eu tinha 19 anos, vou dar bola para você, né? Aí, andaram assim, andando e tal, em Joaçaba, Santa Catarina, a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo, sim, o mesmo processo lá e tal, só que não estava tão adiantado que nem aqui. Nem sei como é que ficou lá o estádio dele, se saiu o estádio lá. Realmente saiu. Não estou sabendo, sinceramente não sei. E aí eu falei, daí se interessaram, disseram assim, tu marca com eles lá. E tu imagina, na época, para fazer uma ligação, tu tinha que ficar horas e horas na telefônica, né? Aqui a telefônica era na frente do Hospital Pompeia. Uhum. Tinha gente, por exemplo, que chegava de madrugada lá para poder fazer uma ligação, né? E como eu viajava e tal, né? Então eu fazia o meio de campo, né? Marquei, eles vieram para cá, né? E os caras eram fortes, né? Eu estava dizendo, né? Que o cara veio de avião, naquela época. E aí começou. Só que daí os caras, o próprio Juventude acabou falando, nós temos um negócio lá com o pessoal assim de Santa Catarina. E aí parece que o nome dele é Dionísio Sganderla, aqui de Erechim. Uhum. Daí veio e foi aqui começou digamos assim, o entrosamento, né? Que foi lançado aquele projeto Juventude Cresce. Juventude Cresce. Isso foi se não estou enganado, foi em 68, por aí. Tá. E aí estava tudo, o projeto do estádio, tudo, sabe, já andando, sorteio e tal. E aí o governo federal cortou tudo, né? Isso porque era em todo o Brasil. O Morumbi, por exemplo, foi construído na base de sorteios, assim, né? O estádio Morumbi. Então, cortado, não teve mais, tal, parou por ali. Então, digamos assim, a minha aproximação com o Juventude, digamos assim, foi a partir desses eventos aí. Né? Agora, a partir de 91, que eu passei, então, a categoria de conselheiro. Antes eu era Dragão, né? Que era um sócio um pouquinho... Um sócio premium. Plus. Um sócio plus. E daí me convidaram para o conselho e tal, passei a ser conselheiro. Uhum. E muita gente, às vezes, pergunta, mas como é que faz para entrar no conselho e tal, né? Então, tem que ser, obviamente, juventudista, né? Claro. E tem que ter um perfil, assim, moderado, né? Uhum. Inclusive, eu me coloco à disposição para fazer esse meio de campo, né? Porque, às vezes, tem uns que gostariam de ser, mas, às vezes, não tem contato nenhum. Mas como é que eu chego lá? Ou chegar lá no clube e dizer, eu quero ser conselheiro. Né? É difícil acontecer isso, né? Então é na base da indicação, né? E não sei se depois eu posso divulgar o telefone também. Pode, né? Pode, se quiser falar agora também vai estar na descrição. Então, se quiserem anotar ali, é 99112 1616. Vai estar na descrição do vídeo aí do 9112 1616. Me coloco à disposição e que nem eu falei, né? Então o conselheiro, né? Mas vem as mordidas, não sei o que e tal. Bom, conselheiro, evidentemente que sempre um clube do tamanho, do porte do Juventude, né, ele precisa, né, do apoio, digamos assim, do conselho, porque, digamos assim, é o sustentáculo do clube, né, queira ou não queira. E os associados, evidentemente, que vêm. Pode ver que a arrecadação do Juventude, claro, agora do ano passado para cá, da Série A, mudou completamente. Outro patamar, né? Transformou digamos assim, o orçamento, né? Ele se multiplicou, diferentemente de lá atrás. Porque lá atrás quem administrava a verba ali era o Clube dos 13. Aí dependia da boa vontade, daquele ex-dirigente do Grêmio ali, não lembro agora, não lembro como é que é o nome dele, enfim. Mas então é o seguinte, né? Juventude, times ali, tipo Juventude, a grana era curtíssima. Né? Hoje não, hoje é diferente, né?
E até porque os jogos hoje, eles são todos transmitidos. Todos, 100%. Todos. Pode ver o Juventude agora no Campeonato Gaúcho, todos eles são transmitidos. Inclusive botando o jogo às 4 horas da tarde, que muita gente acha um absurdo, né? Mas por que às 4 horas? Mas é aquela história. Claro, a torcida, ela fica, digamos assim, penalizada que ela não vai poder ir ao estádio, né? Mas é que, por mais gente que vai ao estádio, né, não dá arrecadação, mas nem chega nem perto, né, do que retorna da TV. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, há uns 6, 7 anos atrás, o Juventude e o Brasil, eles receberam 1.200.000, porque os outros recebiam 800, eles, porque estavam na série B, então 1.200.000. Os clubes do Paraná, por exemplo, Atlético e Curitiba, recebiam 1.200.000. Então, por quê? Porque o Campeonato Gaúcho, queira ou não queira, né, ele é muito forte. A dupla Grenal, ela avança Brasil acima ali, né? Vai, por exemplo, no Paraná tem mais torcida de Grêmio e Inter do que os clubes do Paraná. Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso mesmo, é muita torcida, né? Então, não adianta, a gente tem que se render, né, no caso, diante ao potencial econômico, no caso, que dá essas transmissões. Por questão de escala também, dá para mais gente assistir na TV do que cabe pessoas no estádio, na verdade, né? Tem mais audiência, então Com é certeza. o que faz mais sentido, né? Tem muita gente brincando, diz assim, bom, agora eu comecei a gostar de assistir o jogo de casa, né? Bom, espero que não vicie agora, não né? Vicie Tem que ir também, porque eu, por exemplo, é o seguinte, todos os jogos eu tinha vaga para ir para o jogo, né? Digo, convido um outro que eu assisto de casa, porque eu não gosto de assistir jogo sem torcida. Não tem graça. Não tem. Eu não sou daqueles agitados e tal, né? Eu gosto de assistir, mas assistir com aquele barulho da torcida e tal, né? Então é outro. O bom é que aqui no Jacone sempre tem algum gringo xingando os caras uns xingamentos que tu nunca ouviu na vida. Isso é muito legal. Eles mandam um porcodinho no meio do estádio, cara. É muito engraçado, é muito legal. Isso acontece. Mas às vezes acontece da pessoa, por exemplo, levantar, porque na cadeira é o pessoal mais, digamos assim, fica mais sentado e tal. Mais contido, né? Aí de repente o cara levanta e tal, e o cara perde o lance e tal, né? Já senta aí, né? Mas isso faz parte do futebol. Isso faz parte, né? Isso é legal. A torcida, querendo ou não, é o que faz o time, né? Sim, porque, por exemplo, eu lembro do Juventude, no tempo, veja só, no tempo que as decisões, né, eram, digamos assim, na base da bergamota, né? Do gramado ficar amarelo de bergamota. Você já pensou uma coisa dessa? Eu me lembro de um jogo contra o Guarani de Bagé, por exemplo, aqui, o Juventude tinha esse problema, às vezes saía sempre perdendo, né? E eu vou levar um golo assim no começo e tal, e depois acabava virando, né? Porque o Juventude sempre, no Campeonato Gaúcho, sempre teve mais ou menos, né? Só que naquela época, inclusive, os pontos eram contados pontos perdidos. Não era que agora é pontos ganhos. Agora, né? E era 2 pontos e se perdia, era 2 pontos perdidos, no caso. Né? E se ganhava, então, não era contado como ponto ganho. Perdia, né? O empate, perdia 1 ponto. Né? E eu me lembro que em 67, por exemplo, o Juventude contra o Floriano, que é o Novo Hamburgo. Tu vê, naquela época lá, inclusive tem brincadeiras aí que os caras, os alemães de lá, né, estavam achando que era a Terceira Guerra Mundial que estava saindo. Que foi um foguetório, vocês já ouviram falar nisso, né? Foi um foguetório assim, extraordinário. Eles não quiseram deixar entrar, né, mas no fim eles jogavam por trás ali e tal. Né? E é um gol que nunca me sai da memória, sabe? Um gol do Luiz César, de escanteio. Né? Esse Luiz César era conhecido como marrom. E ele não era negro, sabe? Ele era marrom mesmo. Porque ele é cantora, mais ou menos. Sim. O que é? Alcione, né? Que chamo ela até de... carinhosamente, no caso, marrom. E, assim, o Juventude ficou, por exemplo, foi vice-campeão na época, com, eu não lembro agora se eram 15, 16, 17 pontos perdidos
E o campeão era o Internacional com 3, 4 pontos perdidos. Né? Então a diferença parece que eram 13 pontos. 13 Eu não pontos de lembro. diferença, Mas era era quilométrica a distância, no caso. Né? Aham. E, então, na época, eu estou falando que o Internacional foi o campeão, não lembro. De repente, estou falando bobagem. Né? Eu só sei que nós somos vice-campeão, no caso. Né? Mas, então, é uma diferença muito grande, por exemplo, de nós, interior, com a dupla Grenal. Inclusive, o pessoal reclama, mas a dupla Grenal recebe 10, 12 milhões e tal no Campeonato Gaúcho, né? Mas é que não adianta, a dupla Grenal faz a diferença, né? Você vai ver, o próprio Banrisul teve uma dificuldade muito grande, né? Que, aliás, o nosso conselheiro, né? O senhor José Ivo Sartori, que através dele, e na época foi o Raimundo De Mori, e teve um outro que participou e tal, e conseguiu convencer o Sartori, e na época o diretor-presidente, no caso do Banrisul, a patrocinar os clubes, pelo mínimo aqueles que participassem de jogos a nível nacional. Aí entrou o Brasil de Pelotas, o Juventude, o Caxias, o Ipiranga, outros ali que participaram, nem que fizessem um jogo, 2 aí da Copa do Brasil, mas tinha patrocínio do Banrisul, né? Mas se não era só a dupla Grenal. Era só o Grenal. Vocês, por exemplo, devem se lembrar só de ter visto a dupla Grenal com o Banrisul no peito. Então, E mesmo assim a diferença ainda é gritante, né? De tipo, a quantidade de dinheiro investido em Juventude, Ipiranga, Caxias, do que na dupla Grenal. É gigantesca. O próprio Juventude, nós estávamos falando do Time Mania, o retorno da Time Mania é maior, né? Era maior do que o retorno do Banrisul, por exemplo. Caraca. Né? Então é muito... pouquinho, né? Mas é aquele pouco que, né? Que faz a diferença, no caso, né? É a soma. Sim. A soma. Aqui tem que ter muito cuidado, né? Na hora de gastar, né? Porque é pouco, né? Sim. Então, às vezes, o cara... mas por que não, né? não contrata o jogador e tal, né? Sim. Eu vou lembrar um fato que aconteceu ano passado, e aí, voltando àquela história do conselheiro, que tem que ser uma pessoa assim, Sim, mais moderada e tal, né? Não sei se vocês lembram que veio 2 jogadores do Bragantino, tá? Tá. Um saiu que ele teve problema com a namorada, parece que ele andou dando uma facada e tal. Quanta gente louca nesse mundo, cara. Mas ele foi julgado, condenado, ele pagou, digamos assim, a conta dele e veio para cá, junto com o Peixoto. Com Peixoto. Matheus Peixoto. Eram os dois. Eram os dois. Aí já contrato assinado e tal, né? E como houve assim um rebuliço muito grande e tal, né? Podia até, porque assim, ó, errar é humano, né? E ele cometeu erro. Agora não vamos discutir agora o porquê que ele fez isso. Ele cometeu. Se fosse analisar, tá errado. Tá errado sempre, né? Mas teve motivo no caso, né, para ele cometer aquela asneira. Mas ele pagou a conta dele, né? Mas a torcida aqui, pelo menos a grande parte, não aceitou. Bom, o Juventude tinha participação, porque tem aquele direito de imagem e tal, né? Então, se o cara, por exemplo, começar a crescer e tal, né? O Juventude ganha uns trocos. Foi o caso agora, esse último que saiu, que era lá do São Paulo. Juventude de São Paulo? Agora me Até pegou. ele teve um problema aqui com o Juventude também, que parece que ele, depois do jogo lá em Curitiba e tal, ele meio saiu pior é que tá na minha cabeça, mas eu não lembro o nome do cara. Como é que é o nome dele, meu Deus? Bom, mas enfim. Vamos lembrar, né? E aí o Juventude, por exemplo, ganhou dinheiro, né? O São Paulo vendeu lá para o mesmo time acho que é na Ucrânia, acho que foi, né? Acho que foi. Na Ucrânia, e o Juventude teve retorno. Aí o Peixoto era para ter o mesmo retorno. Só que daí foi feito um acerto. Bom, é o seguinte, nós vamos pegar esse jogador de volta, que a torcida não aceitou aqui, por causa que não perdoaram do erro que ele cometeu. E assim, mas sabe o seguinte, se nós vender o jogador lá e tal, vocês não vão ganhar nada. E aí nós perdemos 1 milhão, por causa do radicalismo, né? De não dar, né? Enfim, por isso que às vezes a torcida, né?
ela é muito passional, né? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? E nós deixamos de ganhar dinheiro. Assim como quase que nós ia mandar de volta esse jogador. Ai, meu Deus, quase veio o nome dele agora. Foi por muito pouco, né? Mas, enfim, é o tipo da coisa que a gente tem que ter muita calma, no caso, né? Nas próprias reuniões, por exemplo, do conselho, né? Às vezes tem alguém que sempre, né? Às vezes se exalta, né? Mas esse é aquele momento e tal, né? Vamos lá, calma, vamos ver, vamos analisar e tal, né? Vamos ver para onde é que vai. Mas tem que ser, digamos assim, moderado. Moderado. Né? Então, se alguém se encaixa nesse perfil, né? Pode me ligar, nós vamos conversar. Claro que ele tem que ser, para início de conversa, tem que ser associado ao clube, no caso, né? Não adianta querer vir de fora, querer fazer parte, não sabe nem a história do time. E a não ser que ele tenha, porque no nosso regimento interno, que aliás é uma outra tarefa que essa direção atual do conselho, é de atualizar o regimento interno, que quando eu fui presidente do conselho 2008-2010, a gente teve assim uma versão nova, digamos assim, do regimento interno, mas que precisa atualizar, no caso, né? E que, então, a partir daquela época, com a apresentação de um associado, né? Um arrazoado, explicando, olha, ele é juventudista, eu conheço ele, papapá e tal, né? Que ele pode ser submetido na Assembleia, no caso, e poderá se tornar conselheiro. É uma votação que acontece? Como é não, que ele é apresentado, normalmente é apresentado e é por aclamação, né? Não é por voto, no caso, entendi. né? Por aclamação. E até porque o nosso limite de conselheiros é 300. E nós não, nesses 30 e poucos anos que eu estou ali, nós nunca chegamos ao limite de 300. Cara, deixa eu te pedir como é que fica, por exemplo, falando esses 30 e poucos anos que está na juventude, né? 30 aí? A data bem certa eu não tenho, né? Mas agora, por exemplo, fez 31 agora no ano passado. Show, 31 anos. A torcida fala muito, né? Chia muito, tanto na fase boa quanto na fase ruim. Como é que fica a cabeça do conselho ali, tipo, quando vem a crítica ou quando vem um elogio? Como é que vocês lidam com isso? Bom, a reação, por exemplo, da diretoria, por exemplo, nas vitórias, evidentemente que não pode ser outra. Chico naquele pênalti deitou. Chico naquele pênalti voou. A reação, evidentemente, que ninguém segura, né? Agora, nas derrotas, aí tem que ouvir. Tem que ouvir e ficar calado. Não tem como tu bater boca. Ou, né? Pior coisa que tem, né? Eu me lembro naquele malfadado dia dos 8-1 contra o Internacional. Lá, por exemplo, muita gente não sabe, né? Aliás, uma coisa que aconteceu nesses últimos jogos do Juventude, acho que foi contra o São Paulo e foi o Fortaleza, será que foi os últimos 2 jogos fora? Os últimos fora, acho que foi São Paulo e Fortaleza. O Juventude, assim, de entrar e o hino nacional tocando lá e eles não estavam perfilados. Não sei se vocês lembram disso. Não vi. Não. Mas aconteceu isso em 2 jogos, né? Em 2 jogos. E eu nunca, sabe, eu não gosto, inclusive, até de cobrar, né? Mas era só para título de informação. O que foi que aconteceu? Por exemplo, eu sei, né? Por exemplo, que o meu filho era vice de futebol, aqui com o jogo com o Internacional, porque aqui nós ganhamos o jogo, né? E lá nós, naquele ano, nós tínhamos ganho 3 vezes do Internacional. 3 vezes, né? E aí nós estamos lá e tal, e aí o juiz em campo, o Inter em campo, e o Juventude nada de entrar em campo. Nada. Sabe o que aconteceu? Eles trancaram os portões. Ah, é? Trancaram Então os portões imagina a equipe não poder entrar em campo. Caraca. Tá nos vestiários, só que isso não foi divulgado. Isso não foi divulgado. Então imagina o desespero, né, da direção e do próprio time e não poder entrar em campo. Não poder entrar em campo. Mexeu com o psicológico dos caras. Com certeza. Então imagina o pessoal, o Juventude concentrado, sabendo que tinha todas as condições de ganhar, né? E no fim deu, inclusive os primeiros 30 e poucos minutos, a Juventude deu um show de bola. Depois desandou, né? Depois levando um atrás do outro, foi um absurdo. Né? Mas foi o que aconteceu.
Né? Eu sei porque o meu filho estava lá dentro. E né? ninguém fala isso aí. E depois tem que ficar escutando da mídia, até torcida, principalmente. principalmente da torcida, até da torcida oposta, principalmente também. Uhum. Ficar ouvindo, né? Não tem nem como discutir. Bom, Não tem voz. eu, por exemplo, eu tomei a liberdade na ocasião de ligar, eu não vou citar nomes aqui, mas a minha firma patrocinava a Rádio Caxias, porque é a única que transmitia esporte, no caso, né? E então tinha um patrocínio lá, e aí eu liguei, né, pro cara que comandava as ações, digo assim, olha, o patrocínio era o recado dos ouvintes, né? Digo, dá uma filtrada, dá uma segurada, porque vai vir de tudo que é, né? Agora você vai ver, por exemplo, que eles, aliás, um erro que eles cometem, né? Eu acho que a imprensa comete um erro, porque tem coisas, por exemplo, agressivas, que não deve ser divulgada. Não deve, porque às vezes tu não sabe quem é que está lá do outro lado. Às vezes ele faz aquilo lá, nem é torcedor, nem do Juventude, nem do Caxias, de repente é do, sei lá, Só tá ali né? para incendiar, né? E aí vão divulgar agressivos, por exemplo, ofendendo, por exemplo, a própria direção atual. O ano passado teve alguns jogos ali e tal, né? Tem que ouvir recados, dá uma filtrada, dá uma segurada, modera um pouquinho, né? E daí eu pedi, né, para que desse uma filtrada, não deu. Daí quando veio para renovar o contrato, eu digo, não, chega. Aí baixaram 80% do valor. 80%. Digo, vamos renovar então por 6 meses, né? Mas eles perderam o dinheiro, né? Com mesmos anúncios e tal, né? Baixar para não perder. Até hoje, eu acho que eles não têm patrocínio do recado dos ouvintes. Não lembro, pelo menos, até porque eu estou escutando muito pouco. Pois é, e olha só como é que isso influencia, né? Não, mas olha aqui, ó. A notícia que eles passam é... Mas aí que tá, por exemplo, eles vivem disso, né? Sim, vivem disso. Tem uma equipe, por exemplo, esportiva que depende, né? Tu imagina, por exemplo, tu acha que para a rádio não é interessante até que o Caxias estivesse, por exemplo, numa briga melhor a nível nacional? Que isso é patrocínio que eles precisam para viajar, etc. e tal, né? Aí metem o cacete, né, de tudo que é jeito e tal para destruir. Não é crítica construtiva. Porque esses recados normalmente são os que normalmente o dirigente não escuta, exatamente porque, sabe, soa mal, aquilo é depressivo, deixa a pessoa, o cara às vezes está num bom astral, aí de repente houve uma abobrinha daquelas lá, né? Desmorona todo. Desanima. Que absurdo. Essa relação patrocinador que tu falou, como é que funciona, tipo, um patrocinador chega assim, quero patrocinar o Juventude. Como é que funciona essa questão patrocinador e clube? Dá para qualquer um chegar, por exemplo? Que eu vi agora que eles fecharam um patrocínio novo com o Coraçonho, né? Eu acho que foi o mais recente patrocínio. Bom, olha, se tem, eu não estou autorizado a falar. Né? Autorizado a falar. Não estou sabendo, né? Sim. E tem outras novidades aí e tal, né? Mas eu não posso falar. Né? Mas tem, não master no caso, né? Às vezes é um pouco menorzinho e tal, né? É evidente que para o Juventude mudou muito, né? Mudou muito. Demais, né? Antes a gente tinha que estar catando, às vezes apresentava um projeto e tal, né? Só que, especialmente as empresas caxienses, por exemplo, elas têm uma dificuldade muito grande para investir nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando surgiu a propaganda do Grupo Randão, por exemplo, foi assim, sabe, dentro dos funcionários, dos funcionários, né? Assim, porque não me dá aumento do salário, esse tipo de coisa, né? Então, existe sempre, né? Mas isso representaria o quê? Um real a mais um real a mais para todo mundo, no salário, né? Dele, no caso, né? Uhum. Mas é o suficiente para, né? Então, basta dizer que tem patrocínio também no co-irmão também, né? Sim. É evidentemente que a proporção, não sei dizer qual é que é no caso, não é? É evidente que aumentou muito. Tem diferença, né, entre um clube e outro, né? Pela exposição até, né? Como tu disse. Mas o ganho, viu? Ganho, por exemplo, que o Grupo Randão teve, né? E a própria New Holland, aquela das máquinas agrícolas, né? Lá o cacique, que é italiano,
disse que ele estava maravilhado, né? Com a repercussão, com aquela bandeira subindo, com a marca deles. Aham. Então, são empresas, por exemplo, que investem no marketing, né? Uhum. Mas tem muitas que não, né? Nós aqui, por exemplo, a Fras-le, por exemplo, que seria lá digamos assim, é um consumo. Quem é que não consome lona de freio? Sim, Né? sim. Todo mundo consome. Então, aí era patrocinar o Caxias, teve uma época aí e tal, né? A Marco Polo também, alguma coisinha, né? Mas muito pouco, né? Para ser empresa a nível mundial, digamos assim, né? Infelizmente, nesse ponto aí, nós... Quer ver outra dificuldade? Quando era a Ulbra, que participava do Campeonato Gaúcho, Uhum. lembra da sim. Ulbra? Então, lá, por exemplo, tinha uma grana muito legal do município. Do município. O município investindo, né, num clube de futebol. Uhum. Aqui não se consegue nem isenção do IPTU. Né? Nem do IPTU. Não tem. A própria festa da uva, imagina a festa da uva. Quantas vezes a gente tentou, por exemplo, né? E, inclusive teve uma ocasião que nós colocamos em 2 jogos a nível nacional para ver se eles davam uma contrapartida, né? Não, eles acham que a juventude não tem nada mais, não faz nada mais que a obrigação em divulgar, né? Mas pelo amor de Deus, né? Então vamos dar com a mão, né? E pegar com a outra também, né? Porque a recíproca, né? Uhum. Mas infelizmente nós temos aqui esse problema em Caxias. Não há, digamos assim, aquele investimento, né, na divulgação, especialmente via os clubes de futebol. E olha, agora nós temos, inclusive hoje, né, nós temos uma decisão. Estou falando hoje, não sei se é. Sim, hoje. Hoje é dia de gravação, né? Que dia que é hoje? Que nem Hoje é dia 19. 19. Do basquete, por exemplo. Uhum. O Caxias Basquete está decidindo, né, ir para os finalmente, né? Sim. Aham. Então, mas a dificuldade, por exemplo, para formar a equipe, para ter a parte financeira, é muito grande. É imenso. Apesar que é um esporte, por exemplo, que não tem tanta penetração, né? Mas eu acompanhei nos tempos dos jogos que era no Enxutão. Eu não consegui agora ir lá na SESI, né? Mas no Enxutão, por exemplo, estava sempre lotado. Mas aqui cabe 1.000 pessoas também, não, né? É outro problema. Caxias, por exemplo, o tamanho que é Caxias, não tem um ginásio de esportes à altura de Caxias do Sul. Não tem. Não tem. Um outro exemplo aqui, para quem é do meio tradicionalista, né? Vocês são de usar bombacha, não? O quê? Como? Se vocês são de usar bombacha, Não. do meio tradicionalista. Caxias do Sul é a maior concentração do Brasil, e dá a dizer do mundo, né? Porque tem CTGs em todo mundo. Sim. Tem CTG nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é centro de tradições gaúchas, né? Mato Grosso, enfim, tem. Mas Caxias do Sul, né? É mais de 90 CTGs. 90 Entidades, sim. E aí se tu vai ver um CTG, por exemplo, com cara de centro de tradições gaúchas, mas não tem. Não tem. Não tem estrutura. Não teve. Eu mesmo, por exemplo, fui patrão de honra do CTG Andança Serrana, e a gente tentou, por exemplo, né? Mas aí tu tem que começar pelo terreno, e tem que ser um terreno amplo, né? Aí tu tem que participar dos eventos e tal, né? Teve um CTG que, acho que é Herdeiros do Pampa, que inclusive tinha um certo patrocínio de juventude. Sim. E funcionava lá na antiga sede que foi vendida para a Biara, no caso, né? Funcionava lá. É aquela história, é a participação, conquista de troféus, de medalhas sim. e tal, né? E isso tudo é custo, né? Mas chegou na hora de investir, por exemplo, para construir um galpão, por exemplo, onde possa abrigar, por exemplo, no mínimo 700, 800 pessoas, 300 casais dançando, por exemplo, né? Infelizmente, Caxias do Sul não conseguiu. Tu vê, tem tanto CTG, mas não tem digamos assim, galpão que se diz assim, bom, esse representa todos os CTGs de Caxias do Sul. Sim. Não tem. Não tem. Assim como não tem um ginásio de esportes. Porque eu me lembro na primeira gestão do Sartori, teve todo um início, até
o secretário de urbanismo era o Vinícius Ribeiro, né? Então era para fazer lá junto aos estádios municipal o ginásio de esportes. Onde abrigaria, por exemplo, várias secretarias, inclusive, né? Que hoje pagam aluguel, podia ser abrigado, tudo ali e tal, mas não se levou adiante, infelizmente. Caxias do Sul mesmo, com o potencial econômico que é, né? Paga uma fortuna de aluguel. Eu, por exemplo, quando vereador, eu fiz um pedido de informações, né? Isso até 2004, né? 2004. Então já se foram lá 18 anos, já passava dos 200 mil de aluguel mensal. Tá louco. É muito. Então, para uma pessoa, por exemplo, uma empresa mesmo, tu pagar o aluguel e construir ao mesmo tempo, pesa. Não dá. Mas para um órgão público, para uma prefeitura, uma potencial de Caxias do Sul, podia fazer um prédio ali e acomodar, inclusive facilitar o contribuinte, né, a resolver os problemas tudo num lugar só. Hoje, aqui com o espaço que nós temos aqui da Maesa, quantos anos fazem já que está ali à disposição e não anda, não vai. Quer dizer, nós temos essa dificuldade, infelizmente. Que maluquice, hein? Qual que é... essa pergunta que eu queria muito fazer. Para esse ano 2022, permanência na Série A, qual que é a expectativa dentro do clube? Como é que tá o ambiente dentro do clube? Assim, vocês estão, esse ano o Brasileirão vai estourar? Como é que estão pensando no Gauchão agora? Como é que tá o ambiente dentro do clube? Bom, eu posso dizer o seguinte, que o nosso grande objetivo, por exemplo, o ano passado, né, quando a gente estava ali, tinha chance de subir, mas estava ali perigando e tal. Basta dizer que para a gente subir, nós tivemos que ganhar do Guarani lá em São Paulo. Lembra? Verde a cor do acesso. E eu não vou esquecer porque foi exatamente no dia do meu aniversário. Ah, que legal. Foi no dia do teu aniversário. Presentão, hein? 29 de janeiro. Né? Foi com o Guarani. Não foi aquele do Golaço do Cajá? Do acesso? Foi, eu acho que gol do Golaço Cajá, do Cajá? sim. Uhum. Ah, golaço. Só que naquela mesma ocasião, o CSA, ele tinha que ganhar do Brasil de Pelotas, né? Tinha muita gente, né, os torcedores fanáticos, né, mas contra o Brasil, dizia assim, a partir de agora não vou mais torcer contra o Brasil, porque eles seguraram lá o time, né? E ficou empate. Bom, mas enfim, nós subimos. O que a pergunta, por exemplo, entre nós ali e tal, tu é a favor de subir? E aí quem me perguntou uma ocasião foi o que era perto ali estava no Finalmente, o presidente Euselame. Diz assim, olha, eu gostaria de subir, mas eu sei que se a gente sobe, é um ano que nós vamos sofrer muito. Porque nós vamos estar ali sempre, né? Cai, não cai, né? E dizer assim, não, mas só o dinheiro que vai entrar, nós podemos resolver muitos dos nossos problemas, né? E, bom, digo quanto a isso, sim. E a diretoria, essa é uma diretoria que tu pode confiar. Tu pode entregar a chave do cofre que é tranquilo, que é tranquilo. E o objetivo era exatamente isso aí, pagar as contas, né? Nós temos projetos, por exemplo, no caso do CT, nós temos projetos prontos, né? Para buscar dinheiro. Por exemplo, o Criciúma tem um CT de primeiro mundo, feito com dinheiro de captação desses projetos culturais aí, né? E daí é o seguinte, né? Nós tendo as negativas, né? Nós podemos levar adiante esse projeto. Né? Por exemplo, um dos projetos que estava para ser levado adiante é o elevador. O elevador ali, por exemplo, aqui a imprensa reclama muito, né? Porque subir lá, por exemplo, às vezes tem pessoas de uma certa idade, né? E cadeirantes, por exemplo, da própria ocupantes de cadeiras aí, que é a redundância, né? Sim, cadeirante ocupa cadeira. Mas das cadeiras do estádio, no caso, né? Que não tem como subir lá. Só carregado, né? E um dos projetos que vai ser levado adiante agora, está indo para os finalmente, no caso, né? Então, digamos assim, a expectativa, né, é de ficar sempre ali, né? Inclusive, o grupo que está sendo formado, e os outros anos sempre é formado, um para o Campeonato Gaúcho e outro para disputar os outros, né, dali para frente, né? E na Copa do Brasil, desce o que desce. Nós demos liga 2 anos, exceto o ano passado, né, que a gente perdeu de uma maneira bizonha lá, no caso, contra o
Vila Nova, né? Vila Nova. Goiás. Mas nós tivemos dos outros 2 anos que a gente foi muito bem, e a arrecadação foi boa e que nos deu fôlego, no caso, para a gente formar aquele grupo, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, está sendo formado um grupo, mas isso não é garantia, não é sinônimo também que nós vamos, né? Sim. Porque o futebol tem muito disso, né? Muito disso. Às vezes tu forma um grupo, né? Que anda. Ó, o ano passado, por exemplo, era para nós ter terminado ali em 12º, 13º, mais, né? Uhum. Porque nós perdemos muito ponto. Nós começamos lá contra o Cuiabá, por exemplo, ganhando até os 48, 49, aí deixar empatar. Deixa eu empatar. Contra o América Mineiro, ganhando também, aí bailamos também. E outros jogos. Teve algum jogo aqui que nós ganhamos também, ao contrário, né? Então, assim, ganhamos na última, no caso, né? Sim. Mas nós muito mais perdemos pontos do que ganhamos, né? Inclusive, erros de arbitragem, no caso, erros grotescos, no caso, né? Que também a gente acabou perdendo pontos, né? E, enfim, era para a gente terminar o ano mais, digamos assim, tranquilo, né? Mas a ideia é essa, é ficar entre os 16, né? E a expectativa é essa, né? Quer dizer, o grupo está sendo preparado para a gente ficar entre esse grupo, digamos assim, né? Sem tanto sofrimento, né? Mas também se tiver que sofrer, estamos aí, né? Mantendo os 16 ali, tá. Mas time de futebol é isso, né? Uma hora tu sofre, outra hora tu pula de alegria. Não, assim que vai construindo. Muita gente diz assim, mas com nós é sempre assim e tal, né? Mas todos os clubes, se tu tá num outro clube, tu vai pensar a mesma coisa, né? Nada é fácil. Fácil, eu diria que foi que nem o campeonato do Atlético o ano passado. Aí foi moleza, aí foi o ano todo assim, né? Mas veja que eles bailaram, por exemplo, na Libertadores, né? Eles dançaram. Né? Então, o futebol não é o, como diz, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Basicamente isso aí. Basicamente é isso, né? Futebol é maravilhoso. Exatamente. E tem outra pergunta que eu e o Bruno, a gente pensou nessa pergunta e, cara, foi incrível, porque para os torcedores, para o pessoal de fora, ele percebe que, a gente percebe assim, que as coisas giram em torno dos jogadores. Às vezes dá a entender que é isso, que as coisas giram em torno dos jogadores, sabe? E é assim que funciona mesmo? Bom, é o seguinte, ó, eu vou traçar um paralelo aí que é meio assim grotesco, digamos assim, né? Mas eu nunca acompanhei de perto no vestiário, por exemplo, nem o time do Santa Lúcia. Eu fui 2 vezes campeão, inclusive, lá para o Santa Lúcia. Eu fui 2 vezes presidente, né? Mas a única vez que eu me lembro de ter entrado no vestiário, né, foi num jogo da estreia do Santa Lúcia contra o Bangu, lá no campo do Bangu, lá no Samoara, lá perto do Samoara. Sim. Né? Porque é o seguinte, ó, quem vive nesse meio ali sabe que é uma turminha complicada. Até no futebol amador, né? Eu me lembro, por exemplo, que nós tínhamos... Sempre tem os caras que jogam mais e tal, né? Chegava no final e tal, o cara metia lá, por exemplo, que ele tinha um compromisso e tal, não podia ir. Sério? Já... Aí é o seguinte, eu tenho que ajudar minha sogra lá, porque ela está fazendo uma reforma lá e tal, e eu preciso dar uma mão lá para ela. Mas justamente no dia da final, ou da semifinal e tal, né? Então, é muito complicado. Trazendo para o profissional, né, a preocupação, por exemplo, pelo que eu conheço do Pioneer, ele sempre de formar um grupo assim, pode-se dizer assim, um grupo família. Família. Né? Aonde que é um por todos e todos por um. Show. Né? Então, quando tu consegue isso, por exemplo, tu tá com meio caminho andado. Meio caminho andado. Porque o pessoal que está ali, por exemplo, esse mesmo grupo que está sendo formado, né, é gente que tem retrospecto, gente boa de bola e tal, né? E no Juventude tem muito disso, né? Do jogador, às vezes, mediano e tal, e vem aqui se destacar. Né? Se a gente for ver, por exemplo, o Thiago Silva. Né? O Thiago Silva veio aí, que ele era do
do time do Carpegiani, Uhum. RS Futebol, né? Era assim, formação de atletas, né? Botou aqui para apresentar o futebol dele, né? E hoje todo mundo sabe quem é o Quem Thiago é Thiago Silva, Thiago né? Silva, né? Monstro. Ronaldo, por exemplo, né? Eu lembro um, por exemplo, que veio assim desacreditado, né? O Lopes, né? Até teve um comentarista, né? Diz assim, olha, para genro não serve, mas ele é bom de bola, né? Daí, e ele realmente foi um sucesso, né? Um sucesso. Aqui no Juventude foi, né? Basta dizer que ele saiu, já decaiu e acabou voltando, né? Mas então eu diria assim, ó, é muito importante aquilo que está sendo feito hoje no clube, né? Que é formar um grupo, né? Família, aonde que a turma puxa aparelho, que infelizmente no futebol a gente tem exemplos aqui perto mesmo, né? Onde tem astro aí que daria de fazer dois times de grande qualidade e a coisa não anda. Não andou, pelo mínimo, no ano passado. Tem isso. Então, nesse ponto aí eu não acompanho, sabe? No vestiário, por exemplo, eu já entrei no vestiário, né? Há uns tempos atrás, ali, como presidente do conselho e tal, então estava lá. Mas só na hora da apresentação, por exemplo, um treinador novo e tal, né? Mas fora dali eu não acompanho e eu jamais seria, digamos assim, um diretor de futebol ou coisa assim, né? Porque não Não te atrai? é minha área. Não é a tua área? Não. Nem porque é difícil, por exemplo, eu gosto, e olha que eu gosto de trabalhar em grupo, né? Sim. Vou citar até como exemplo, na minha vida particular, né? Eu tinha a minha empresa, no caso, com um grupo de vendedores, né? Aonde que a gente trabalhava assim, era patrão, era empregado, digamos assim, era tudo mesmo, né? Sim. E de puxar aparelho. E aqui, se há uma coisa que eu me sinto, digamos assim, eu sinto orgulho daquilo que eu fiz, foi os 4 anos como secretário municipal da habitação. Eu comecei na Secretaria da Habitação, tinha 63 servidores. Lotado. Eu terminei os 4 anos, que depois eu agradeci ao Sartori e digo assim, ó, paro aqui, né, com 42. Produzindo muito mais. Inclusive, nós temos recordes aí que vão demorar para ser batidos na questão da habitação e na compra de áreas, né, para assentamento, no caso, né, de pessoas que muitas pessoas elas acabam, digamos assim, sendo muito dependentes, né? Sim. Que às vezes vem do avô, do pai, do filho, todos eles sempre dependendo da prefeitura e tal. Mas tem muitos, né, que receberam uma oportunidade e resolveram a vida deles com uma oportunidade que receberam da prefeitura. Com uma só. Eu sou um exemplo dele. Legal. Eu recebi uma oportunidade com um lote lá no Pioneiro. No Pioneiro? O Pioneiro era a Vila dos Municipários, lá quando começou. Eu não era, sabe que sobrou lotes lá, e daí até um dia um anúncio na rádio, quem quiser se inscrever e tal, e eu participei e fui contemplado com o terreno, foi o fermento, digamos assim, inicial, que comecei a minha vida. Por isso que eu sempre acompanhei de perto, quando vereador, por exemplo, acompanhei muito de perto, por exemplo, a Secretaria da Habitação, e até o pessoal me pedia, mas por que tu tem tanto interesse assim, né? Porque eu acho que as pessoas, elas dependem, muitas, de receber uma oportunidade. Né? Isso se pode pôr até no futebol, né? Que às vezes o jogador, por exemplo, o cara que joga bem e tal, mas às vezes ele não é simpático ao treinador e tal, e não é dada oportunidade. Né? Então, no momento que é dada a oportunidade, o cara deslancha e vai embora. Né? E é o caso, por exemplo, o FUNCAP, por exemplo, ele está aí para isso, para oferecer oportunidade. Mas só que quem está no comando tem que se virar. Né? Eu, por exemplo, é o seguinte, né? Desviando um pouquinho o assunto, mas aqui parece que é uma mistureba, né? Vontade. Mas eu, por exemplo, é o seguinte, chegava, por exemplo,
a Caixa Econômica diz, eu preciso da assinatura do prefeito nesse documento aqui. Sim. Né? Bom, o normal é agendar com o prefeito para pegar a assinatura. E eu chegava ali na sala de espera, quando saía a pessoa que ele estava atendendo, já vinha com a porta na mão, assim, né? Já ia fechando, né? Aí eu botava o pé embaixo, né? E segurava a porta. E aí o prefeito dizia, o que tu quer? Prefeito, eu preciso da sua assinatura. Não, mas tu tem que ter disciplina, tu tem que marcar a hora e tal, né? Prefeito, eu digo, olha, a Caixa está com dinheiro ali, eles estão querendo nos ajudar e tal, e só uma assinatura do senhor ali e tal, né? E era assim, e não era uma vez só, porque é muito comum, por exemplo, nessa burocracia toda, de depender de assinatura. Assinaturas, por exemplo, que o ordenador de despesa, que o secretário né? Não precisa da assinatura do prefeito, né? Mas tem uns burocratas de plantão, né? Não, o prefeito tem que assinar. Tem que assinar. Daí, então, aí o que acontecia? Então, rasgava aquele papel, fazia de novo e botava o prefeito. O prefeito dizia assim, não, tu assina, eu vou assinar, mas tu vai assinar também. Então, sabe, é só para, como diz assim, vender dificuldade. Só para complicar. Burocracia, né? Resumindo, burocracia. Infelizmente tem muito disso, né? Isso em todos os níveis, né? Infelizmente, em todos os níveis. Mas a gente, por isso que é o seguinte, né? Eu acho que dar oportunidade, né? É uma coisa muito importante. Isso aí, tem gente que não aproveita, né? Mas tem muita gente que aproveita e olha, quantas vezes que a gente se encontra aí, tá, graças ao Senhor, eu tenho onde morar. Pô, isso é legal. Isso é legal, né, cara? É satisfatório isso. É como se fosse uma missão cumprida, né? É verdade. Pois é, a gente tem que dar oportunidade para aquelas pessoas que merecem. Perfeito. A gente tem que sempre dar oportunidade, sempre dar o espaço para elas. Ainda mais o município, por exemplo, no Potencial de Caxias, né? Porque eu não sei quanto hoje o orçamento, né? Mas em 2005, por exemplo, o orçamento da habitação era 17 milhões de reais. 17 milhões. Isso, o orçamento, por exemplo, da Secretaria da Habitação era maior do que o do município de São Marcos. Né? Então, hoje, por exemplo, o orçamento da habitação deve ser maior do que, pelo menos, 50% dos municípios do Rio Grande do Sul. Né? Então, é muito dinheiro. Dinheiro. É uma questão de aproveitar, né? De colocar no lugar certo, né? Sim. Essa que é a verdade. Alocar no lugar certo. Porque às vezes tem o dinheiro, mas você não tem os projetos, não tem, a coisa não anda e tal, né? Então às vezes há dificuldade, infelizmente. E se a pessoa, por exemplo, no meu caso, por que baixou, por exemplo, aquela quantidade de funcionários? Porque é aquela história, né? Se não aguenta o tranco, sai da reta, né? Fora. Então aqueles que ficam se sentem valorizados, né? Se sentem valorizados, se né? Porque exclusivos, né? Claro, você não. Eu preciso. Imagina assim, tem uma pessoa, por exemplo, que quer vender não. Ele foi contemplado. Ele está pagando a mensalidade dele e tal. Só que aquela história, a casinha que ele recebeu, ela não é mais aquela casinha. Ele multiplicou, ele fez, tá? Hoje é uma bela de uma casa. Só que o seguinte, a pessoa às vezes ele se obrigou, por exemplo, a se transferir, mudar de cidade e tal, né? E ele, teoricamente, ele não pode vender, né? Ele tem que devolver para a prefeitura, né? Mas tem aqueles que vendem. E aí cria um problema para o comprador, que às vezes aí vem a dificuldade de atender e tal, né? Não, porque tinha os outros lá que estavam na frente, né? Aí tu chega, por exemplo, o técnico, né? Que ele tem que ir lá e fazer a avaliação. Bom, melhorou tanto, construiu mais tanto e tal. Bom, nós temos que devolver, digamos assim, X, né? Aí se ele topa, né, é negociado e tal, né, mas normalmente o pessoal aceita, né, porque faz a coisa legal, né, mas aí o cara, mas eu não posso ir hoje. Tá, mas é o seguinte, o cara tem que se transferir, tem que, né, senão ele tem um cara que está comprando, o cara já recebe o dinheiro e vai embora, né. E aí vem então o seguinte, né, o convencimento, né, não, vamos lá, o que tu precisa e tal. Precisa mais um colega para ir junto e tal, para ver, enfim. É o convencimento. Tu tem que trabalhar e tal. Porque chegar a impor assim, né? Não dá. Não tem como, né? Chegar numa boa e tal, né? Claro que às vezes tu tem que dar uma forçadinha e tal, né? Mas numa boa, né? Mas numa boa. Porque
querer socar a goela abaixo, daí não vai mesmo. Né? Não vai, não vai. É cada vez mais dificultado. Tem uma questão assim, tu não deve fazer com que as pessoas, tu não deve obrigar as pessoas a entender, a aceitar. Tu deve fazer com que elas entendam e elas mesmas aceitam por conta própria, né? Isso é uma questão de persuasão, de convencimento. É isso aí, é exatamente isso. É exatamente isso, pois é. Show. Perfeito, então, Francisco. Assim, ó, de verdade. Que podcast bom, mano. Eu curti. Eu também curti. De verdade, eu curti. Eu conheci um pouquinho dos bastidores de juventude, um pouquinho da tua história. Eu agradeço demais pela tua participação, inclusive. Cumprimentar. Valeu. Vou cumprimentar também já. Obrigadão, acho que deu pra ver muita visão de dentro do clube, pois né? Pois é. Isso é muita hora. Era justamente isso que a gente queria. Né? Agradeço demais pela participação. Queria te pedir se queria deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa. Falar o telefone novamente, não sei, deixar esse momento final aí para recado. Uma coisa que sempre é discutida, por exemplo, que é falada, quando chega nos finalmente, que nem o ano passado, jogos grandes, por exemplo, jogos decisivos, por exemplo, como contra o Bragantino, né? Porque o Bragantino, por exemplo, foi um jogo, por exemplo, muito mais difícil, né, do que o próprio Corinthians. Porque o Corinthians não estava muito afim, até muita Eles gente não acha, tavam, né? Não tem tavam muita legais. gente que acha que entregaram e tal, né? É que é um time, é o seguinte, e quando nós ganhamos do Corinthians lá de, quanto foi mesmo? 6? Não, do Fluminense. Não, mas acho que nós ganhamos do Corinthians também. Do Corinthians eu lembro quando tinha neblina lá no Jacone. Não, mas teve um jogo, por exemplo, que o Geninho, acho que era o treinador deles. Sim. Bom, eu sei que nós ganhamos de virada, goleada deles, né? E tu imagina a humilhação, porque nós perder pro Corinthians por 6, pô, tá bom, né? Passa. Né? Agora, eles perderam, né? Só que assim, ó, eu não fiz esse cálculo. Tá. Mas quem é do esporte ali, faz um retrospecto o ano passado e pega só os clubes de São Paulo. Só os clubes de São Paulo. E vê quantos pontos nós fizemos, né? Para ver se de repente nós não éramos campeões paulistas do ano passado. Boa. Não, porque olha aqui, ó. Do Santos nós fizemos 4 pontos. Do Bragantino fizemos 6. Eram as duas, né? Do Palmeiras, nós perdemos aqui, mas empatamos lá. Do São Paulo, empatamos aqui, perdemos lá. Corinthians ganharam aqui. Ganhamos aqui e lá, foi empate lá também. Empate lá. Né? Bastante Quem mais que falta? Não, acho que era isso mesmo, né? Isso aí, é. Então, acho que nós fizemos pontos ali, né? Dá pra pontuar bem. Exatamente. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, ó. Nós tivemos já em torno de 12, 13 mil associados, né, há 20 anos atrás. Sim. Né? E hoje, se me perguntarem, eu não saberia responder. Não saberia responder quantos nós temos hoje. Mas é maior ou menor? Bem maior. Ah, não, bem menos, né? Bem menos? Bem menos. Menos? Nem a metade. Nem a metade? É que na pandemia, por exemplo, porque antes da pandemia nós estávamos com 5 mil, 5.300 por aí. E na pandemia, sabe, né? Só ficou mesmo quem é de fé, né? Porque só pagar sem retorno nenhum, né? E tem muita gente que paga, digamos assim, visando, bom, leva vantagem. Por exemplo, o jogo agora com o Internacional, né, é R$80 o ingresso, né? E a mensalidade, por exemplo, é 60. Quer dizer, tu tem chance de assistir vários, se fosse ver esse lado do lucro, né? Sim. Só que a mensalidade é uma renda certa que entra para o clube. Então, o clube pode contar com esse valor. Né? E uma coisa que eu sempre me posiciono contra, né, é abrir os portões do jeito que foi aberto, né, nesses jogos grandes. Então, por exemplo, e a gente ouve muito as reclamações, e como no fim a gente se acaba se tornando conhecido, né? Sim. Então o pessoal, tu vê, tinha que ficar 2 horas na fila para entrar, enquanto que os caras que nunca vêm ao campo, né, às vezes entra direto. Ou entra lá, enfim, com 5 pilas já entra e tal. Então é isso aí. Aí vem aqueles que são favoráveis. Não, mas tu vê, né? Tu vê agora, nós ganhamos, né? Nós permanecemos, né? E olha o retorno financeiro que nos dá. Sim. Tem esse lado. Mas nós temos que, eu particularmente, eu faço inclusive esse apelo
a quem está nos ouvindo aí, e quem é juventudista, que gosta de assistir um bom jogo, né? Nós vamos ter muitos jogos bons aqui em Caxias, né? Que se associe, né? E é uma maneira, inclusive, e eu me lembro, por exemplo, digamos assim, até de um slogan que o presidente Valtinho usou ano passado, que o Juventude terá o time que a torcida quer. Ou seja, se a torcida se associa, paga a mensalidade, que nós temos duas modalidades, assim, tem mais até, mais duas, basicamente, que é aquele que paga R$60, né, e tem acesso livre, ou paga R$28, né, e paga um percentual do ingresso. Eu daria a sugestão, né, para facilitar, paga R$60, e é só apresentar a carteirinha e entrar no estádio, né? E vai ter lugar para todos os associados, com certeza, sim, porque no momento que chegar próximo do limite, né, daí evidentemente que para de associar, no caso, né? Mas isso falta muito para a gente chegar lá. Então eu diria o seguinte, que a torcida, por exemplo, aqueles que gostam mesmo de futebol, porque nós temos muitos torcedores, por exemplo, que gostam do futebol e não são juventudistas, né? E que se associam toda hora. Olha, eu consegui associar um cara lá. O cara gosta só de assistir, mas ele é lá do Rio de Janeiro, não sei de onde e tal, né? Mas ele, né? Então, para facilitar, paga os 60 pila e vai para o jogo, né? E aqueles que gostariam, por exemplo, de ser conselheiros, né? E que, digamos assim, fica, como eu falei antes, né? Fica difícil o cara chegar ali na secretaria e dizer, eu quero ser conselheiro. Né? Então, ele que entra em contato comigo, no caso, né? Inclusive, eu modéstia à parte, né? Mas eu acho que eu sou um dos que mais apresentou conselheiros, né? Até esses dias, numa reunião do conselho, eu falei, digo, ó, o vice-presidente de patrimônio, que é o Luiz Carlos Bianchi, que é servidor, é funcionário da Caixa Econômica Federal, fui eu que apresentei como conselheiro, e é vice de patrimônio. E o que estava sendo eleito naquele dia, também, né, apresentado por mim, que é o Rafael Belei, que hoje é o vice-presidente eleito do patrimônio, e que é filho de um ex-profissional nosso, né? O conhecido como Bom Filho. Bom Filho. Bom Filho. Não conheço ele. Ele tem mais ou menos a minha idade, acho que um pouquinho mais até, né? E ele é engenheiro de formação, né? Então, digamos assim, tá dentro do ramo, digamos assim, né? Então, e tem um sem número de conselheiros, né? O ano passado mesmo, né? Eu consegui um associado, não, ele continua sendo associado, mas há 35 anos que está fora de Caxias, está em Cuiabá. E eu, falando com ele, perguntei, digo assim, qual é a possibilidade de tu ser conselheiro do Juventude? Isso seria um convite? Digo, é um convite, sim. Bom, se é um convite feito, o convite é aceito. Né? Aceitou e ele veio para cá, ele vem seguidamente, tem a mãe dele, né, que mora aqui, aqui no bairro Rio Branco, inclusive, né? Então é assim, às vezes falta só o contato. E ele tem, daí acabou o irmão dele sendo conselheiro também, ele era associado, e ele representa o Mano, né? Porque por coração tu pode votar nas decisões, enfim, pode representar através de procuração, instrumento público, no caso, né? Show. Então, se alguém que é juventudista, tem que ser juventudista, quiser ser conselheiro... Tem que ter o time no coração, né? Tem que ter para ser conselheiro, né, o certo é ser puro sangue, né? Apesar que pelo fato de ter uma simpatia por Grêmio, por Inter e tal, né? Agora, claro que um cara que é, digamos assim, associado à Juventude, né? Mas que é aquele que às vezes reclama aqui por causa de alguma coisa, né? Sim. Mas que pega, por exemplo, e loca um camarote, por exemplo, no Grêmio, no Inter e tal, né? Esse daí aí não serve, né? Não serve, né? Então, se é uma pessoa que tem condições, digamos assim, então nos ajuda aqui, né? Show. Agora, evidentemente, cada um investe como onde quer quiser, e tal, também, né? sim. Mas a ideia seria essa, que o cara fosse juventudista, puro sangue, né? E desse puro sangue moderado, não pode ser aquele
Por uma derrota, o cara chega lá, meter fogo na bandeira, rasgar a carteira. Né? Isso é maluquice. Que às vezes acontece disso também, acontece. Né? Uhum. E às vezes são gente boa, viu? Às vezes, olha, é claro que não posso citar nomes aqui, né? Mas teve uma época aí dos cuspidores, né? Uhum. O cara cuspindo na bandeira, lá no juiz, enfim, né? E daí o seguinte, né? Então ele foi levado pro conselho, né? Para excluir, não de conselheiro, de associado, no caso, não poder entrar no estádio, né? E daí ele chegou a me diz assim, olha, não precisa nem fazer isso, eu não vou mais. Eu não consigo me segurar. E o empresário, bem sucedido, não consegue. No jogo o cara se transforma, né? E é a mesma coisa que o cara, por exemplo, num jogo de futebol, né? Dentro de campo, né? Depois que sai é tá outra de coisa. boa, né? Não, é boa, não leva para fora do campo. Não leva. Só que ali é coisa que qualquer coisa. Hoje tem a história do racismo, por exemplo. Tu quer complicar o clube, é só fazer atitudes racistas, pronto, até complica todo o clube, no caso, né? Então, por isso que é bom a torcida, digamos assim, se controlar, né? Mas especialmente mais o conselheiro, inclusive até onde puder dar uma segurada no vizinho e tal, é bom, né? Acalma lá que é a coisa... Acalma lá. Muito obrigado. Eu agradeço, então, a oportunidade que estão me dando, no caso, honra, e desde já me coloco à disposição, né, para ler adiante, né? Inclusive, se vocês quiserem ouvir outras pessoas do clube, né? Um histórico... bem mais rico que o meu, no caso. Né? Toda a história aqui vale ouro. É rico. Toda a história que está aqui vale ouro. De repente, o dia que vocês quiserem, tal, a gente pode ver quem que se propõe, no caso, a participar. Né? Perfeito. E eu fico à disposição e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu te agradeço também, Francisco. Muito obrigado por vir aqui. Muito obrigado por essa 1h30 quase que tu esteve aí, dispôs o teu tempo de conversar com a gente e contar histórias muito boas e contar principalmente como é que funciona o Juventude como instituição, não como um time, como realmente uma empresa, né? Como se fosse uma empresa. É isso. Então, muito obrigado mesmo. É uma honra te receber aqui no Bradocast. Valeu, obrigado. Isso. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado a você que nos ouviu. Deixa o like, compartilha, download no Spotify, tudo isso. E vai estar o contato do Francisco aí para quem quiser. Com certeza, né? Tem que ter consciência do que está fazendo, tem que ser moderado, como ele mesmo disse, mas o contato dele vai estar aí na descrição daí. É isso. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Muito obrigado.